Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor, neste dia 10 de outubro de 2023. Amém, irmãos? Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Dia maravilhoso para você, na bênção de Deus. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração, amém? Palavra viva e eficaz do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 14, versículo 11, ao capítulo 16, versículo 15. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para o seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada e não tereis fome. Antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepultem, tanto eles como as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos à espada, e, se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, e até os profetas e os sacerdotes percorreram uma terra que não conhecem. Porventura já de todo rejeitaste a Judá? Ou repugna a sua alma a Sião? Porque os feriste de tal modo que já não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Porventura há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor, nosso Deus. Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem: para onde iremos? Dir-lhe-ás: assim diz o Senhor: os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para cativeiro, para o cativeiro. Porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com aves dos céus, e com animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste-te para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti, e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. E padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Já desfilhei e destruí o meu povo. Não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores.
A que dava a luz sete se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se-lhe o sol, sendo ainda de dia, confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficaram dela entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz, homem de rixa e homem de contendas para toda a terra? Nunca lhes emprestei uma usura, nem eles me emprestaram com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que o teu remanescente será para o bem. De certo, no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Porque alguém quebrar o ferro do norte ou o aço, as tuas riquezas e os teus tesouros entregarei sem preço ao sangue, e isto por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E te farei passar os teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade, sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembléia dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite a cura? Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nasceram nesse lugar, acerca das suas mães que o tiverem, e dos seus pais que o gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidade dolorosa e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves dos céus e para os animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nessa terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. E não se repartirá pão para consolá-los, por causa dos seus mortos, nem lhes darão a beber do copo da consolação, pelo pai ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles, a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa. E será que quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade, e qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não o aguardaram. E vós fizeste pior do que os vossos pais, porque eis que cada um de vós
anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora dessa terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses alheios, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei aos seus pais. Amém, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao capítulo 3, versículo 13. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós, por um momento de tempo, de visita, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não impediu. Porque qual é a nossa esperança ou gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor, Jesus Cristo, em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Por isso, não podemos esperar mais. Achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão, o ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças podemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus, o Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como todos os seus santos. Amém, irmãos?
Salmo 80, versículo 1 ao versículo 19. Tu, que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho. Tu que te assentas entre os querubins e resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas, e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões em contendas com o nosso vizinho, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios, e a plantaste. Preparaste-lhes lugar, e fizeste com que ela deitasse raízes, e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra, e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio, porque quebraste então os seus venados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam. O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus, e vê e visita esta vide, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti, está queimado pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem, que fortificaste para ti. Assim nós não te viraremos as costas, guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Provérbios 25, versículo 1 ao 5. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Os céus pelas alturas e a terra pela profundidade, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.